Muito bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós nesta manhã, que o Senhor assim nos preparou para cada um de nós, onde nós temos o privilégio e a oportunidade de falarmos com o nosso Senhor, estudar a Tua Palavra e juntos orarmos ao nosso Deus que é soberano, um Deus que é poderoso, um Deus que tem estendido a Tua boa mão sobre as nossas vidas, que assim Deus possa estar a cada dia guiando os nossos passos e protegendo cada um de nós e também a nossa família. Hoje nós vamos estar estudando sobre o Êxodo 20, versículo de número 15, onde que vem dizendo o oitavo mandamento: não furtarás. Êxodo 20, versículo de número 15. Então, o tema desta manhã é: sejamos honestos, ou seja honesto, não furtarás. Interessante que esse decálogo, esses 10 mandamentos que o Senhor determinou para que nós, humanos, assim o cumprimos, traz para nós uma mensagem de segurança para nós. Porque quando você não infringe esses 10 mandamentos, esse decálogo do Senhor, então nós vivemos na presença e na proteção de Deus, na observância daquilo que Deus mandou para nós. Por isso que eu convido você, se possível, você feche os seus olhos, curva a tua cabeça e vamos falar com o Senhor neste momento. Amado e querido Deus, nós te louvamos e exaltamos no nome de Jesus, porque o Senhor, Deus, nos deu os mandamentos para nós assim cumprimos como ordenança do Senhor, porque o Senhor tem estendido a tua boa mão sobre as nossas vidas. E nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, porque o Senhor é bom e a benignidade do Senhor dura para todo sempre. Obrigado a Deus por esta manhã mais uma vez, temos a oportunidade e o privilégio de nos reunirmos no Teu Santo Espírito e unidos como Igreja de Cristo nesta manhã. Temos o privilégio de falar com o Senhor. Então nós te pedimos, Pai, que este dia seja o dia de adoração, um dia de reverência, um dia, Deus, voltado para as coisas celestiais e para a nossa vida espiritual. Que assim, Pai, o Senhor cuida de nós, no nome de Jesus, que nós oramos. Amém. A revista Palavra e Vida traz para nós o tema Seja Honesto, baseado no mandamento, no decálogo de Deus, em Êxodo 20, versículo 15, onde diz: não furtarás. O primeiro relato de desonestidade na Bíblia aconteceu no Jardim do Éden. Nossos primeiros pais furtaram da árvore do conhecimento do bem e do mal. O fruto que lhe era proibido, conforme descrito em Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 15. Desde então, a humanidade entrou em litígio com o Criador, conforme escrito em Oséias, capítulo 4, versículo de 1 a 3. Deus sabia que existia salteadores, por isso criou um mandamento abrangente a qualquer tipo de subtração. Na época do Antigo Testamento, a sentença para quem furtava era devolução. O ladrão deveria devolver em dobro tudo que foi indevidamente saqueado de alguém, conforme os relatos de Moisés, assim determinado por Deus, em Êxodo 22, versículo de número 9. A sentença era essa: a devolução em dobro daquilo que lhe havia furtado. A sociedade atual está apenada pela violência. É possível imaginar o trauma gerado em quem teve o seu imóvel invadido sorrateiramente por um ladrão enquanto dormia. Parece que a situação está invertida. Famílias estão cada vez mais presas, condenadas em suas residências cercadas de muro e grades de proteção, e os meliantes estão soltos, praticando todo tipo de furto. A desobediência ao oitavo mandamento trouxe causa à sociedade, pois quem deseja retirar do próximo aquilo que não é devido, entra em rota de colisão com as leis morais de Deus. O oitavo mandamento, então, ele é claro: seja honesto, decida pela honestidade aos seus recursos financeiros, respeite os bens alheios. Se pegou emprestado, devolva na data combinada. Furtar é adquirir algo pelo qual não tem direito. Um dia desses, entrei em uma escola, então o pastor escrevendo, ele disse assim, que um dia ele entrou na escola e havia então uma pesquisa sobre violência.
Uma das perguntas era: o que leva o ser humano a furtar? Até aí, nada demais. Entretanto, o que chamou a atenção foi que na parte que prende o papel na prancheta, ali havia uma caneta presa a um barbante. Ou seja, para que ninguém levasse a caneta ou furtasse aquela caneta. Por isso que ela estava amarrada com aquele barbante. E a pesquisa era exatamente isso. O porquê ou o que leva o ser humano a furtar? O que deseja alguém que pula o muro de uma casa enquanto os proprietários dormem? A mesma coisa que alguém que furte uma caneta, ambos querem algo que não lutaram para conquistar. Quem furta quer adquirir algo que não é seu por direito. Furtar é apropriar-se de algo que não lhe pertence. Todo ladrão procura obter alguma coisa por nada em troca. O 8º mandamento é mais do que uma conduta moral. É, na verdade, uma sentença divina afirmando que Deus quer que nossos bens, patrimônio e objetos sejam conquistados apenas pelo fruto do nosso trabalho ou por doação, nunca pelo furto. O suor do trabalho é um antídoto para quem pensa em furtar. Efésios 4:28 diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Aquele que trabalha tem o direito de adquirir seus bens. Se alguém não quiser trabalhar, nem o direito de comer terá. Segundo Tessalonicenses 3:10. Todo trabalho, ainda que seja árduo, é virtude. Salmo 128:2. Trabalhar é uma benção. O trabalho enobrece o homem, porque o ladrão pulou o muro para roubar. Por que furtar? É mais fácil do que ele adquirir com o suor do seu próprio rosto. Deus ama ao trabalhador, mas condena o preguiçoso. Já dizia Salomão em Provérbios 21, versículo de número 15. Só é possível prosperar trabalhando, segundo a visão, e esta é a visão correta de Salomão, Provérbios 10, 4. A sociedade atual tem muita dificuldade em cumprir o 8º mandamento. Afinal, que problemas há em levar uma simples canetinha de uma instituição que não fora doado para casa? Talvez tenha sido esse o mesmo pensamento de Acã, conforme Josué 7, 20-26 e 22-20. Os homens não viram o pecado de Acã, mas Deus viu tudo, e tudo Deus vê. Uma vida honesta diante de Deus requer paciência. O problema da atual sociedade é pensar que sempre irá dialogar com enriquecimento ilícito. Segundo passo, seja honesto com Deus. É possível roubar a Deus? Segundo o profeta Malaquias, diz que sim. Malaquias 3:8. Certa vez, uma irmã se dirigiu ao seu pastor e lhe perguntou se era possível saber se o seu noivo era dizimista. Antes que o pastor pensasse que se tratava de uma preocupação financeira, a irmã se antecipou dizendo-lhe: se o meu futuro marido é honesto a Deus, certamente será a mim. Uma das belas canções do Inário para o Culto Cristão diz: o que sou e tudo o que possuo eu entrego para te servir. Mais do que cantar uma linda estrofe da canção, esta deve ser uma prática de honestidade ao Senhor. A ausência de mordomia é equivalente ao roubo. Tudo o que possuímos vem do Senhor. Assim, é nossa obrigação contribuir para que o reino de Deus seja cada vez mais expandido. Ser honesto com Deus é, no mínimo, devolver parte daquilo que Ele nos concedeu. Se no passado o dízimo era o instrumento usado para sustento dos levitas, nos dias atuais, este é a manutenção da casa de Deus. Deus encoraja seu povo a ofertar com honestidade e promete ao honesto que este verá as bênçãos vindas dos céus. Malaquias 3:10. As janelas do céu se abrirão, bênçãos tal receberemos que não temos nem aonde guardá-la. É a promessa de Deus para cada um de nós. Terceiro, diversos tipos então de furtos. Se o 8º mandamento não existisse, muito provavelmente a humanidade estaria envolvida em um caos sem precedentes. A partir do 5º mandamento, o decálogo tem como função proteger o nosso próximo e a nós mesmos. A ordem
de não furtar acaba sendo um conceito fundamental para a harmonia de uma sociedade organizada. Vivemos envolvidos em um caos social, mas a situação estaria bem pior se não houvesse a ordem divina para não furtar. Ainda assim, existem alguns que insistem em furtar. Aliás, que fique claro, furtar é diferente de roubar. O ato de furtar é sorrateiro. Furtar é apropriar-se indevidamente de algo que pertence a outros sem o uso da violência. Já roubar é subtrair algo de propriedade de uma pessoa com o uso de armas de fogo ou com violência. Quais os tipos então de furtos? São muitos. O mais dentre eles podemos destacar alguns produtos nos supermercados. Os alimentos congelados são apontados como os piores exemplos, pois o consumidor poderá pagar mais caro, não pelo preço da carne ou do produto congelado que está levando, mas pelo gelo contido na embalagem. Então Deus também condena tal furto, conforme Levítico 19, versículo de número 35. Não são raros os casos em que patrões e empregados são condenados pela Justiça do Trabalho por causa do furto. Em se tratando de patrões, o furto acontece quando os direitos trabalhistas são negados. Por causa do alto índice de desempregados, alguns julgam não necessário a assinatura da carteira de trabalho e pagam salários mais baixos do que da tabela. Quando despede seus funcionários, tem sido comum mandar o empregado procurar a justiça dos homens para receber seus proventos. Não deposita o FGTS, tampouco quita as contribuições do INSS. Por outro lado, alguns empregados desonestos utilizam-se de telefone da empresa para resolver seus problemas pessoais. Já ouvi dizer até que alguns evangélicos foram pegos lendo a Bíblia no horário de expediente. O que as Escrituras Sagradas nos diz sobre isso? A resposta sobre a relação entre patrões e empregados está em Efésios 6, versículo de 5 a 9, onde a essência desse relacionamento é a sinceridade e temor ao Senhor nas suas atitudes. Por fim, há nos dias atuais muitos falsos pastores furtando em nome de Deus. É fato que existem muitas igrejas das mais variadas denominações que fazem uso da teologia da prosperidade, em que seus frequentadores estão cada vez mais pobres e seus líderes cada vez mais ricos. A mercantilização da fé com a venda de produtos como lenços ungidos, sabonetes, sal, óleo, água oriundas dos rios bíblicos são alguns exemplos de furtos que estão enganando fiéis em nome de Deus e, como troca, oferecem a cura e a prosperidade. O Senhor Jesus Cristo condenará a esses falsos profetas que furtam usando o seu santo nome, conforme Mateus 7, 22, 23 e 2 Pedro 2, 3. Que possamos ser honestos diante do Senhor nosso Deus. Que Deus nos ajude a não furtar nem o amor a alguém, quanto menos a confiança de quem nos ama. Para nós concluirmos, pensando e agindo diante do estudo que nós estamos vendo, baseado em Êxodo 20:15, não furtarás. Como nós podemos entender esta expressão no popular, achado não é roubado, à luz do 8º mandamento? Então, por que existem tantos casos de crianças dos primeiros anos do ensino fundamental que trazem de casa para casa, dentro das suas mochilas, alguns objetos como apontador, lápis, borracha, outros foram furtados dos seus coleguinhas? Como interpretamos a decisão do profeta Eliseu em não aceitar uma oferta pela cura do general Naaman? Que Deus possa nos instruir de acordo com a tua vontade, de acordo com a tua direção, para que nós não venhamos a infringir as leis que Ele determinou para nós cumprirmos. Que nós possamos ter sempre em mente que aquilo que não é nosso não nos pertence. E que nós possamos trazer em mente, mesmo que o homem não está vendo, mas Deus tudo está vendo. Que nesta manhã nós possamos refletir e observar os nossos filhos, o que eles trazem para casa, o que eles ganham, o que eles acham e como achou e como ganhou. Isso tudo tem que ser investigado e corrigido pelos seus pais. Nós, como Igreja de Cristo, como cristãos, nós temos que ter a consciência da honestidade e da sinceridade uns para com os outros. E temos a confiança de que aquilo que não é nosso, não devemos mexer, não devemos apanhar, para que a justiça de Deus seja feita sobre a nossa vida.
Eu convido você nesse momento, se você puder, fechar os seus olhos mais uma vez e orarmos conosco nesta manhã. Amado e querido Deus, que nesta manhã, ó Pai, nós possamos agradecer ao Senhor, porque verdadeiramente só tem nos ajudado, só tem, ó Deus, nos dado os filhos de boa índole, só tem, ó Deus, cuidado deles, e nós te pedimos, Pai, que o Senhor cuide dos demais, daqueles que compõem a igreja do Senhor. Abençoa a nossa igreja, abençoa, Pai, tudo aquilo que nós dependemos do Senhor. Por isso, Pai, que nós te louvamos, te exaltamos e estendemos a tua boa mão, porque sabemos que ela está sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, por tudo. Esteja abençoando a tua igreja em Três Irmãos, os membros da tua igreja, a família da tua igreja e aqueles, Deus, que acompanham essa live conosco. Assim, Pai, nós te oramos nesta manhã, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, proteja você de todo mal e que a sua família seja guardada pelo Senhor. Assim cremos, pedimos a Deus e sabemos que Ele há de nos proteger, porque Ele é soberano, Ele é o nosso Criador. Esteja frequentando os nossos cultos, frequente uma igreja evangélica que possa te abençoar no nome de Cristo e que te prega o Evangelho de verdadeiro, aquele que Cristo ensinou. Assim, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.